Vocês sabem, não é nenhuma novidade, que eu tenho alguns anos como professora, como voluntária, e ao longo desses muitas décadas, aí, quase 3 décadas, algumas coisas foram sendo desenvolvidas pela minha própria necessidade. Uma delas era lidar com o tempo. Bom, entendam, eu sou uma voluntária e, evidentemente, eu tinha que ter também um emprego para me sustentar. E tive 2 filhas, tenho uma vida que não é muito diferente da sua. Para administrar tanta coisa num espaço reduzido, eu tive que maximizar as minhas técnicas, as minhas possibilidades. Algumas coisas, sim, eu fui ouvindo ao longo do caminho, mas muitas fui acrescentando de acordo com a peculiaridade da minha vida. Com o passar do tempo, eu comecei a pensar: bom, será que não seria interessante que essas observações que eu fiz, que se aplicam tão bem a mim, pudessem ser compartilhadas, pudessem ser condicionadas dentro de um curso, dentro de um conjunto de técnicas, dentro de um material didático que pudesse ser útil para todo mundo? Com essa ideia que alguns anos atrás, já há algum tempo, eu criei esse curso de administração do tempo, baseado em uma série de coisas que são algumas comuns a cursos desse tipo e algumas muito peculiares, muito minhas, e que eu espero que sejam úteis para vocês também. Existe algo que é indiscutível, eu vivo isso e tem dado certo. Portanto, eu espero que seja assim também. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem: existem cursos maravilhosos no mercado, eu mesmo faço alguns. Curso de oratória, recomendo, muito bom. Curso de técnica de estudo, recomendo, excelente. Porém, existe uma coisa que é matéria-prima de tudo. Para preparar uma boa palestra, para estudar bem, quer saber dispor com a tua matéria-prima, que é o tempo, que é a tua vida. Então, depois de muitos anos fazendo todos esses cursos, eu cheguei à conclusão que, se eu pudesse recomendar uma lógica para as pessoas, recomendaria, em primeiríssimo lugar, a administração do tempo. Depois, talvez técnica de estudo, talvez administração financeira, que também funciona bem, ajuda. E, por último, a oratória. Porque é excelente sabermos falar bem, sabermos apresentar bem, mas a maior parte do trabalho é feita enquanto nos preparamos, enquanto dispomos a nossa vida, enquanto dispomos a nossa disponibilidade para o estudo, enquanto dispomos os nossos recursos, e depois a técnica para apresentar é como se fosse o chantilly do bolo, é a finalização. Então, essa ordem eu acho bastante interessante. Lide com seu tempo, lide de maneira bastante honesta. Distribua isso de maneira a atender às suas necessidades, sem abrir mão dos seus sonhos. Esse foi o ideal que eu busquei quando desenvolvi esse curso. Ele é simples, ele é baseado em técnicas que são muito aplicáveis, não é nada do outro mundo, não tem nada que você não possa fazer. São algumas verificações, alguns testes de verificação, algumas reflexões e algumas aplicações práticas. E eu tenho certeza que não vai haver maior complicação para que você saiba usar isso. É algo bem objetivo, construído para vivermos melhor. Bom, tem pessoas que me dizem: eu não tenho tempo para estudar administração do tempo. Isso é um paradoxo, mas é engraçado. Eu não tenho tempo para estudar administração do tempo? Evidentemente, nunca terá tempo. Não existe nada na vida, gente, que por trás não tenha um modo de fazer melhor, ideal. Não sei se você já observou uma pessoa experiente varrendo o chão. Varrer o chão tem um jeito melhor de fazer. Desde pegar aquele cabo da vassoura para que você não tenha uma dor nas costas, até juntar o lixo no chão de tal maneira que ele não despece, tudo, se você coloca inteligência, vai render muito mais. O tempo não é uma coisa tão objetiva e concreta e quadradinha quanto você pensa. O tempo é muito elástico. Ele pode ser desdobrado, ele pode ser encolhido. Distração, dispersão, frustração, uma série de coisas fazem com que o tempo voe, fique muito esvaziado. Você deve observar, e é muito comum a gente encontrar isso, 2 pessoas que com o mesmo tempo fazem coisas diametralmente diferentes. Para um, 10 minutos é muito pouco, para outro, 10 minutos é um universo, e dá para fazer muita coisa. Isso é técnica, isso é uma disposição de colocar mais coisas dentro da vida, mais atividade, mais atenção, mais energia dentro da vida, e treinamento. É disciplina, é aprender e treinar. Ou seja, se você não tem tempo para aprender a colocar inteligência dentro do seu tempo, o tempo será eternamente curto.
e nunca suprirá as suas necessidades. Ou seja, coloque a inteligência dentro do seu tempo, pense um pouco a respeito dele. Não esqueça que tempo é vida, e vida é aquilo que de mais precioso temos, é um dom de um valor inestimável. Aprenda a lidar com ela, ela merece carinho. Outra coisa que é interessante é deixarmos bastante claro, eu considero que tenho uma certa autoridade para isso, porque sempre fui muito honesta para vocês, com vocês, em tudo que me dispus a fazer. Eu não tenho fórmulas mágicas, eu tenho dicas que, se praticadas, funcionam muito bem comigo e, portanto, acredito que podem funcionar com outras pessoas. Eu não tenho coelhos para tirar de dentro de cartolas, nem considero que isso seja possível nem desejável. Eu tenho fórmulas que, se você tem disciplina, vontade, perseverança, pode gerar, sim, uma qualificação do seu tempo, um desdobramento do seu tempo muito bom. Sem falsas modéstias, eu considero que administro bem o meu tempo, que ele me satisfaz para fazer todas as coisas que me disponho a fazer. E isso que funciona para mim, eu estou me dispondo a compartilhar com você. Eu sou uma profissional, tenho o meu tempo de trabalho, 7 horas diárias. Tive 2 filhas, que criei, considero que bastante bem, são 2 mocinhas. Sempre fui voluntária durante todo esse tempo. Em paralelo a tudo que eu faço, eu sempre fiz o meu trabalho de voluntariado social, sobretudo através do ensino de filosofia. Gosto de poesia, tenho uma capacidade de, quando as coisas ficam muito enroladas, parar tudo e me dedicar à poesia, a ouvir uma boa música, até que as coisas entrem no eixo, e considero que esse momento é muito especial. O momento de centrar, de encontrar um ponto de beleza, é tão importante quanto o momento de trabalhar e executar tarefas. E às vezes a coisa mais prioritária na minha vida, nesse momento, é ler poesia, por exemplo, porque isso é que me permite fazer todas as outras coisas. Gosto de flores, considero uma possibilidade muito boa de fazer aí um contratempo, lidar com a terra, lidar com a natureza. Gosto de animais. Sou uma pessoa simples, que encontrei soluções dentro desse cenário que é muito parecido com aquele que você também vive. E isso eu considero como interessante. Deve haver N pessoas que talvez vivam em situações especiais, muito sábias, que consigam administrar seu tempo melhor do que eu. Com certeza, inúmeras. Mas eu vivo uma vida muito simples, como a sua. E dentro disso tem uma equação que tem funcionado bem. E eu espero poder compartilhar isso com você e que também funcione bem para você. Outra coisa que é interessante é considerarmos tudo que existe a esse respeito. Longe de mim querer dizer que não existem bons cursos de administração do tempo, gente. Eu acho que devem existir ótimos. Eu já conheci alguns. Mas uma coisa que talvez seja interessante é que cada um de nós é único, é peculiar, é irrepetível. E talvez haja uma fórmula mais adequada para cada um de nós. Por alguma razão, as técnicas que eu vi ao longo da vida não preenchiam totalmente a minha necessidade. Eu tenho pontos, peculiaridades, que faziam com que ficasse sempre faltando alguma coisa. Quem sabe esse não é o seu caso também? Quem sabe as minhas técnicas não ficam mais próximas da sua realidade? Algumas coisas que eu vi é que, às vezes, há a tendência de setorizar a vida do ser humano. O profissional, o pessoal, o social, o lazer, como se fossem seres humanos diferentes dentro de uma única vida. Ou seja, falta uma unidade, falta um processo de unificação, segundo uma mesma lógica, segundo uma administração de um recurso que é único, o teu tempo, a tua vida. Outra coisa que sempre me pareceu que também faltava e me fazia falta era uma possibilidade de pensar no longo prazo e no curto prazo, no curtíssimo prazo, como círculos concatenados. Todos os dias pela manhã ter em mente, sim, o que eu vou fazer hoje, mas a motivação vir de uma estrela, que é aquele ideal que a gente tem para toda a nossa vida. Se não temos isso, a possibilidade de alcançar estrelas é muito escassa se não as buscamos e se não olhamos para elas todas as manhãs. Essas peculiaridades que eu fui percebendo em mim, que são próprias daquilo que sou, talvez sejam aquilo que esteja faltando também na sua administração do tempo. Ou seja, há técnicas que são comuns, há técnicas aí que são muito peculiares, inspiradas naquilo que inspirou toda a minha vida, que foi a filosofia voluntária, que sempre pratiquei e pretendo sempre praticar.
Ou seja, a filosofia associada à técnica de estudo, a filosofia associada à administração do tempo, a filosofia associada à oratória, assim como a filosofia associada ao homem, dá um resultado muito especial, não igual a nenhuma outra coisa. Filosofia é a arte de viver como ser humano. E aplicar isso a essas técnicas faz com que elas fiquem bem mais humanizadas, mais plásticas, e cubram de uma maneira diferenciada as nossas possibilidades. Pelo menos é assim que me parece. E espero que seja assim também para você. Bom, já falei bastante a respeito do tanto de coisas que eu faço, do tanto de coisas que cabem. Eu acredito que também caiba na sua vida. Eu acredito que caibam muitas coisas. Eu acredito que caibam todos os seus sonhos. Um dos problemas sérios é abrirmos mão de uma coisa pela outra, quando na verdade as duas caberiam perfeitamente bem e talvez nos tornassem mais felizes, talvez tornassem mais felizes as pessoas à nossa volta. Quando abrimos mão de coisas necessárias, isso gera uma cobrança para nós ou para as pessoas à nossa volta, que mais cedo ou mais tarde acaba gerando um acerto de contas. Lógico, deve haver situações onde algumas coisas têm que ser sacrificadas, mas talvez não sejam tantas quanto você imagina. Talvez dê para conciliar, perdão, muito mais coisas do que imaginamos a princípio. E isso é uma das considerações que eu considero importantíssimas dentro desse curso. Talvez dê para fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que você imagina. E ser feliz e ser realizado, porque entre essas coisas existe a reflexão, existe o lazer, existe a vida interior. Ou seja, talvez você faça mais coisas do que faz hoje e faça melhor do que faz hoje. Faça 5 com mais qualidade do que faz 2 hoje. E souber lidar bem com as ferramentas que existem dentro de você e à sua volta na vida. Essa história, que é um conto de fada, que eu gosto bastante, ilustra de uma certa maneira tudo que eu gostaria de dizer para vocês. E um conto de fada é sempre muito bem-vindo, e esse é um dos que eu mais gosto, que mais admiro. Conta a história, bem convencional, no caso de contos de fada, né, de um príncipe que era um andarilho, andava por vários reinos antes de assumir o poder no seu mesmo. Um dia ele entra num reino muito belo, parecia muito próspero, mas as pessoas muito tristes. Quando ele chega lá, ele é encaminhado à sala do trono, o rei pede para vê-lo imediatamente. Ao chegar lá, ele encontra uma grande pintura de uma jovem que era tão bela quanto um anjo. Imediatamente ele se interessa por essa jovem, se apaixona por ela. E o rei diz: Meu príncipe, essa é minha filha. Há uma bruxa que é capaz de mudar de formas, que tem poderes mágicos muito fortes, que roubou minha filha, levou para uma torre e tomou a forma de um dragão. E vive em volta dessa torre, impedindo que qualquer pessoa a resgate. E o príncipe não pensa 2 vezes e diz: Eu vou buscar essa princesa, eu vou resgatá-la. O rei fica um pouco na dúvida, porque era apenas um jovem, mas enfim, torce por aquele jovem e diz: Olha, pegue esse caminho e vai em linha reta, ele vai bater na torre. Chegando lá, você vai encontrar o dragão e a minha filha presa no andar mais elevado da torre. O príncipe começa a sua caminhada, tentando ir o mais rápido possível chegar ao seu objetivo. Só que no meio do caminho, ele passa por 4 obstáculos que ele não esperava e que são determinantes para a sua jornada. Primeiro, ele vê um cavaleiro que havia caído do seu cavalo, um cavaleiro numa bela armadura de prata, que havia caído do cavalo e machucado seriamente a perna, havia quebrado provavelmente a perna. E aquele cavaleiro tombado ali, o príncipe olha e diz: Nossa, eu tenho pressa, mas o seu coração diz: Ele precisa de mim. Ele apeia do seu cavalo, pega o cavaleiro, coloca na garupa do cavalo e leva até a casa do aldeão mais próximo. Ajuda ele a despir aquela armadura, ajuda a colocar uma tala na sua perna, enfim. O cavaleiro vira para ele e diz: Você é um jovem muito generoso e bom, portanto eu vou te dar essa armadura. Leva contigo, ela tem um poder mágico. Toda vez que alguém jogar sobre você alguma injustiça, o brilho dessa armadura devolverá aquele que a emitiu. A injustiça voltará para aquele que a emitiu. O príncipe fica muito contente com essa arma que ele não esperava ter, porque afinal de contas o obstáculo era grande, e prossegue o caminho carregando a sua armadura. Lá pela frente ele encontra um animal tombado no meio do caminho, seu segundo obstáculo. Era um veado, um cervo, que tinha nos seus flancos uma flecha.
E ele fica sentido com a dor daquele animal, um animal tão belo, apeia do seu cavalo, retira com todo cuidado a flecha e faz um curativo no animal. Mais uma vez, era um animal mágico, é um conto de fadas, e esse animal diz para ele: olha, você mostrou generosidade e bondade. Leva com você essa flecha. Essa flecha tem poderes mágicos. Toda vez que alguém investir contra você com injustiça, essa flecha será capaz de deter a injustiça. Ele pega a flecha e lá se vai, prossegue o seu caminho. Lá pela frente, próximo da estrada, ele vê um homem que havia prendido seu pé numa armadilha de um caçador. Era o capelão da pequena capela da aldeia ali próximo. E ele, distraído, muito apressado para o seu ofício, havia pisado e ficado com o pé preso. E gemia de dor e não conseguia se libertar. O príncipe apeia do seu cavalo e vai tentar desarmar a armadilha, mas ela era muito difícil, muito dura, muito resistente. E ele vê que havia uma fechadura. O jeito de abrir aquilo ali era com uma chave, mas não tinha chave nenhuma ao seu alcance. Mas o capelão tinha na sua cintura um ouro de chaves. Ele diz: me empresta, deixa eu tentar, quem sabe alguma delas não abre essa fechadura. Ele vai tentando uma por uma das chaves do capelão, até que sobra uma única chave, dourada, antiga. Ele pensa: essa é pouco provável que abra. Mas exatamente essa bela, antiga e dourada chave abre com facilidade aquela fechadura. E ele liberta o capelão. E esse lhe diz: leva com você essa chave, meu jovem. Essa chave vai abrir todas as portas que te impedem de prosseguir em direção à sua missão. O jovem pega e prossegue o seu caminho muito grato. Já quando ele pensava já estar chegando, ele encontra uma anciã que havia se engasgado com alguma coisa e estava asfixiando. E ele, como jovem, muito prestativo que era, mais uma vez, apeia do seu cavalo e vai ajudá-la. E consegue, depois de muito tentar, fazer com que ela cuspa fora o que estava engasgado na sua garganta, que, para sua curiosidade, era uma noz. Ela tinha tentado quebrar aquela noz nos dentes e tinha acabado se engasgando. E ela diz: meu jovem, eu sou uma boa bruxa. E essa noz que me tirou voz, dará voz a você no momento certo. Eu vou dar a essa noz poderes mágicos. Quando você necessitar da palavra certa, ela te dará essa palavra, ela te inspirará. Leva com você. Ele pega e prossegue o seu caminho. E aí, logo depois, encontra o castelo. Um castelo cercado por um dragão enorme, assustador, como todo dragão de conto de fada tem que ser, que investe contra ele. Ele veste sua armadura e quando o dragão lança sobre ele chamas, essas chamas voltam todas sobre ele, uma vez que são injustas, o príncipe é um jovem justo. Então o dragão desiste de tentar queimá-lo e tenta devorá-lo. Ele se lembra da flecha e lança nele a flecha que vai alcançar certeiro o coração do dragão. E o dragão tomba morto. E aí ele avança para a torre, mas a torre era trancada por um pesado cadeado e ele não conseguia arrebentá-lo. Ele lembra da chave, que abre todas as portas, e tenta. E a chave rapidamente abre aquele pesado cadeado. Depois de entrar, ele sobe escadas e mais escadas e mais escadas e vai até o quarto, os aposentos da princesa. Quando ele entra, a bela princesa que ele tanto esperava encontrar, ela fica feliz imaginando: esse é meu príncipe. Mas ao mesmo tempo tem medo, porque a bruxa trocava de formas. Tomava as formas que ela queria. Quem sabe isso não é um engano? Quem sabe essa bruxa não está me enganando? Como eu vou ter certeza de que você é o príncipe encantado da minha vida? Qual é a palavra, qual é a frase que você tem para me dizer que me prova quem é você? E ele, pensativo, toma aquela noz, aperta contra a mão e contra o peito e diz: a frase mágica é: caminho reto, coração aberto e um grande amor como direção. E a princesa reconhece que essa realmente é a chave. E se une ao príncipe, que a leva de volta para casa, e se casam, e são felizes para sempre. Essa história, que tem muitos ingredientes de um conto de fadas tradicional, ela, para mim, além de outras coisas, ela é uma síntese de uma boa administração do tempo. Converter, primeiro, tem um ideal elevado, um grande amor como direção. Converter os obstáculos em oportunidades. Jamais desistir. Saber utilizar na hora certa todos os recursos que a vida te deu e finalmente alcançar o triunfo naquele objetivo elevado.
sem deixarmos de ser fiéis aos nossos princípios, ou seja, caminho reto, sem deixarmos de ouvir os nossos sentimentos, ou seja, coração aberto, e sem deixarmos de ver a nossa estrela, ou seja, um grande amor como direção. Uma história fala mais do que 1000 descrições, do que 1000 explicações. Para mim, essa história é uma excelente síntese de administração eficiente do tempo, de como realizar os seus sonhos de maneira eficiente. A transformação que a gente espera desse curso. Esperamos que você consiga detectar as suas vozes internas, detectar as suas resistências, detectar aqueles elementos que nesse momento trabalham roubando o seu próprio tempo. Nós temos dentro de nós uma série de vozes que muitas vezes são baseadas em preconceitos, em hábitos, em inércias, que você ouça essas vozes, veja o que elas dizem, que seja capaz de revogar essas leis que existem dentro da tua psique sem que você as tenha estabelecido, seja capaz de reconhecer os elementos práticos, simples, que todos os dias roubam o seu tempo, ou seja, um processo de reconhecimento, de identificação que pode, de fato, gerar uma qualificação. Os módulos do curso. O curso, então, o que eu pretendo que ele seja para você? Não uma arma mágica, mas uma boa ferramenta. Uma ferramenta que, se bem utilizada, pode dar bons frutos. O curso conta com 3 módulos. Ele tem uma primeira parte que são reflexões e constatações bem fundamentadas na filosofia, onde algumas coisas vão ser percebidas, vão ser trazidas à tona. A segunda parte é toda de técnicas, onde vamos mostrar como lidar com essas dificuldades, ou seja, bem prática, bem aplicada. E a terceira parte, que para mim particularmente é o chantilly do bolo, é o planejamento do tempo, a confecção de planilhas, que é um momento que vai exigir de você sentar e pensar na sua vida como um todo, na década, no ano, no mês, no dia de hoje, e encaixar as suas metas dentro desse tempo. Vamos mostrar para vocês um caso que nós criamos, hipotético, que é o caso do João, e vamos mostrar como ele confeccionou a sua planilha. É interessante que saibam que, a princípio, era um outro curso. A administração do tempo era um curso, o planejamento do tempo era outro. Esses 2 cursos foram unidos, porque eu considerei que um apoia demais o outro. E eu não sei se teríamos oportunidade de fazer um curso adicional virtual. Então, nós temos, na verdade, 2 cursos e não apenas um, que é a administração e o planejamento do tempo, a confecção de planilhas, incluindo todos os setores e todas as dimensões da sua vida. A vida como um todo, a década, o ano, o mês e o dia de hoje. Além disso, nós vamos mandar para vocês um bônus extra, que é uma planilha de administração financeira, que foi gentilmente cedida pela TG Perícia Contábil. Lógico, recursos são também uma dimensão. Administrar bem o tempo tem técnicas que também se aplicam muito bem para a gestão de recursos, que também é uma necessidade, tudo isso é energia, tudo isso é vida. Então, gentilmente, a TG cedeu para a gente uma planilha que pode ajudar bastante vocês a começarem a sondar também essa outra dimensão, que é uma boa administração, uma administração inteligente dos seus recursos. Bom, finalmente, o que eu gostaria de explicar para vocês a respeito do curso em si. O curso ele vai ser disponibilizado em módulos. Em primeiro lugar, 4 aulas, depois 10 aulas e, ao final, 3 aulas, que inclui a planilha e o caso que eu passei para vocês, o caso do nosso amigo João. O curso custará R$200, ficará disponível para vocês por 1 ano, no caso de o adquirirem. Considero que o meu tempo dá para muita coisa e por isso estou com você aqui hoje. Considero que tenho colocado dentro do meu tempo a parcela de sonhos que todo dia merece, que cada dia merece. Basicamente, isso era o que eu queria trazer para vocês. Deixar como possibilidade. Não esqueçam, vai continuar acontecendo o que sempre aconteceu. As postagens, as palestras. Se você não tem interesse em administração do tempo, não tem problema. Mas esse curso é uma possibilidade que eu coloco se você tiver interesse. Uma possibilidade de organizar melhor a sua vida, recheada de boas reflexões, e espero que possa ser útil para aqueles que se interessem por isso.